Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando o episódio 10 da terceira temporada do Made from TV, o podcast que você não ouve nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando diretamente de Matinhos, no litoral do Paraná. E comigo, mais uma vez, estão aí os meus amigos Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E também o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson, Vinícius, Robson, deem aí a primeira consideração de vocês para os nossos ouvintes. Olá a todos, tudo bem? Muito bem aí, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí. Olá para todos, todas e todos, né? Nescaus também. Lembrar, né? Olá para todos os munícipes das suas cidades, como eu adoro essa palavra. Bom, vamos para mais um Made from TV aí. Vamos ver aí se o pessoal lembra dos programetes que nós vamos falar hoje. Que hoje o bagulho é underground. Realmente, exatamente. O episódio de hoje do Made from TV vai ser especial, porque teremos uma sessão de ASMR, eu mastigarei uma batata para vocês. Não, brincadeira. Na verdade, o tema desse episódio do Made from TV são programas interessantes, mais obscuros. A gente montou uma lista aí de 10 programas extintos da televisão brasileira, mas que por um motivo ou outro nós considerávamos interessantes. Na lista tem game show, reality shows, séries destinadas ao público infanto-juvenil, programas de variedades e até luta livre. É o Made from TV, episódio 10 da terceira temporada, programas interessantes mais obscuros, que tá começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... Vamos em frente, a todo vapor, maquinista! Boa tarde, maníacos pelo Supermarket. Sejam muito bem-vindos a Solitários. Gigantes do Ringue, nova geração. Começa agora, Play Game! Programas interessantes, mas obscuros. E a gente começa esse episódio do Made from TV falando de Hugo, esse game show interativo criado aí por uma empresa dinamarquesa que foi transmitido aqui no Brasil pela CNT entre 95 e 96 e depois 98. Segundo aí a CNT, esse foi o primeiro game interativo da televisão brasileira. O Hugo era bem divertido de assistir, os apresentadores eram meio chatonildos, mas pra quem não tá ligado do que a gente tá falando, é aquele tipo de programa interativo meio pré-histórico que você ligava pra lá, daí você tinha que deixar o teu telefone, acho que no modo tom, né, não no modo de discagem. E aí você tinha que ficar apertando os botões do seu teclado do telefone, que daí cada botão fazia um movimento. Então, por exemplo, o personagem estava correndo lá, tinha que desviar, pular ou coisa assim. Então, uma tecla ia para a esquerda, outra ia para a direita, outra pulava, abaixava, esse tipo de coisa. Tinham variações, né, dos jogos, temporadas, por assim dizer.
E eu, quando eu era uma criança, eu achava interessante. Depois parece que esses jogos eles até foram licenciados e lançados na Europa pro PlayStation, não tenho certeza. Mas uma coisa interessante é que, se eu não me engano, a mesma produtora do Hugo é a que foi fazer um tempo depois na MTV o Garganta e Torcicola, que era apresentado lá pelo João Gordo. Vocês sabem quem que foi o primeiro participante, o primeiro jogador do primeiro programa da história do Hugo que passou na CNT? Não. O ator que fazia o Zequinha no Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa! Que barbaridade. Eu jurava que na época o Alborguete já tava fora da CNT, eu achava que já tinham chamado ele pra fazer. Ah, ele ia se sair muito bem, realmente, participando. Ele ia dar cacetada no... Quebrar o telefone que nem ele sempre fazia. Iam fazer igual fizeram na estreia dele, na reestreia dele na CNT 99, que botaram um telefone lá fora da linha lá, e aí só pra ele se irritar e quebrar. Mas não, Borghetti, não é pra quebrar, é pra jogar. Então a CNT comprou um formato dinamarquês pra fazer esse programa, é isso? Acredite se você quiser, mas foi bem isso mesmo. Pelo amor de Deus. E isso aí era tipo aquele TV pau da Mara Maravilha lá, que tinha que falar pau, um pouquinho mais elaborado. Exato. Ah, tá. O que não me deixou menos intrigado pra saber uma coisa. Se você tinha um telefone de disco, como é que você participava? Aí você tomava no cu. Já pensou? Aperta o 3 pra ir pro lado, aperta o 3, aí você... Ia ter um puta delay pro personagem pular. Anos 90 ainda não tinha celular, era só os ricaços que tinha, telefone de botão era muito novo ainda pra época, né? Aliás, eu lembro inclusive, só voltando outra vez pro Alborguete, eu lembro que quando o Alborguete foi falar daquele cara lá que dava a bunda, né? Que era casado com uma mulher e tal. De dia ele é homem. E à noite ele é viado, ele é travesti, ele é um gay, ele é um homossexual. Viado até que não fica bem essa palavra, né? Ele é um travesti, ele se traveste, entendeu? Ele tem seios, tem pênis, tem o bumbum, tem as perninhas, tem os bracinhos, tem a boquinha, tem os olhinhos, etc. A casa é muito bonita, tem telefone, televisão, aparelhos de som, uma sala lindíssima, um quarto lindo, é um apartamento, ele comprou dando a bunda, é um direito que assiste a ele. É claro, eu não sou falso moralista, eu tenho que falar aquilo que o povo entende. Eu vou falar que vai dar o quê? O anel de couro? Então vai o anel de couro. Agora a rede de esgoto, é problema dele. E aí o Alborguete falava, a casa é muito bonita, tem geladeira, tem telefone. Eu falei, porra, mas devia estar caro o telefone, né? Então imagina naquela época como é que era ter telefone de botão, né? Era só os caras mais do dinheiro que tinham mesmo. Sabe como é que se chama isso, Vinícius? Privatização das teles. Agradeça a Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, há 5 anos atrás, eu tava na minha aula de geografia e a minha professora de geografia achou ruim na época terem privatizado a CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telefone. Ela dizia assim, era uma merda, mas era nossa. Aí eu, porra, se era uma merda, privatiza, né? O que adianta ter uma bosta e não funciona? Só porque é nossa. Nossa naquelas, né? Mas enfim, nem vamos tinha que pagar imposto pra caralho. É isso aí. Sobre o Hugo, tem uma história envolvendo a mim lá em casa, que era o seguinte, na segunda exibição do Hugo, começou ali a partir de 98, eu fui inventar de ligar pra participar do programa. Só que eu era meio sem noção e liguei umas 4, 5 vezes. Enfim, eu não fui chamado pra participar, nunca fui sorteado, e passou um tempinho, caiu no esquecimento. Aí quando chegou a conta de telefone lá em casa, o meu pai veio assim, pô, mas que caralho, o que é essa porra de Promotem aqui? Tem 6 ligações aqui e ninguém sabia o que era. Eu até já tinha esquecido do que se tratava, daí ele pegou e ligou pra minha tia pra saber. Pô, veio aqui um tal de Promotem aqui na conta de telefone, umas 6 ligações aqui. Você sabe o que é isso, Luísa? Luísa é a irmã do meu pai, né?
Aí ela falou que era sorteio dele. Ah, sorteio, cara. Na hora que ele falou isso, eu tava perto do telefone, mas gelou, sabe? Quando dá aquele geladão nas costas. Pensei, puta, agora eu tô fudido. Mas ele descobriu que era do Hugo? Porque daí eu me liguei do que era, porque na verdade não é porque eu tava escondendo dele, é porque eu realmente tinha me esquecido. Porque passou um tempo, assim, eu acho que eu tinha ligado assim no começo do mês, a conta veio, tipo, 20, 25 dias depois, a conta de telefone. Só que daí quando ele falou que era sorteio, daí eu me lembrei o que era. Daí eu pensei, puta, não, é melhor eu falar antes que eles descubram e não sei o que. Daí eu contei e ficou de boa, mas que me deu um cagaço na hora, me deu. Coisas Que de bárbaro. infância. Eu lembro que o Hugo, ele tinha umas frases assim que ele falava que na época virou meio que meme, entre aspas, né? Porque não existia o conceito de meme ainda. Mas o pessoal falava na escola, era o Eba, ele falava, daí tinha um joguinho que ele falava subindo a montanha, sem fazer manha. Era umas merda meio rimada, né? Pronto, passou. Uma vida acabou. Agora eu quero ver a gente vencer. Eu tô pronto pra outra. E você? Obrigado. Caí sentado. Não dê moleza, que voar é uma beleza. Não desanima, que a vida termina. Pois é, consertar e recomeçar. Não tem chororô, esse jogo acabou. Eu lembro que tinha uma bruxa meio sexy também, que era inimiga dele. Tô mandando pro Vinícius aqui a foto que eu achei. A bruxa Maldícia? Mas eu credo acho que Oreono daquela cria que tá lá no fundo, lá, meu Deus do céu, que aquilo. Ele é a mulher do Hugo. É a Ugolina. O Hugo era feio, então, porque puta merda. Sim, eu acho que isso daí foi exportado para outros lugares também. Porque eu já ouvi algumas frases do Hugo em, não sei se é espanhol, que porra que é, porque eles usaram isso de sample numa música totalmente viajada de música eletrônica chamada Tómate la Pastilha. ¿A qué esperan? ¿Con eso en marcha, colega? No ganará siempre, maldita bruja! Mas realmente, na Europa, isso aí fez um sucesso do caralho. Em Portugal, então, porra, o sucesso lá foi tão grande quanto aqui no Brasil. Uma outra curiosidade a respeito dos apresentadores brasileiros. Na primeira fase, os apresentadores eram o Matheus Pettinati e a Vanessa Volker. Matheus Pettinati, que na época aparecia em umas propagandas da Kibon, e a Vanessa Volker, eu me lembro que ela fez um papel na novela Pícara Sonhadora, alguns anos depois. Depois, em 98, quando o programa voltou ao ar, os apresentadores eram Rodrigo Brassolotto e Andréa Puyol. O Rodrigo Brassolotto depois foi apresentar uns programas da Igreja Universal na Record. Ele já era crente desde aquela época. E a Andréa Pujol, ela virou jornalista e passou a ser apresentadora de telejornal na Rede Brasil. Meu Deus. Uma carreira bem variada de todo mundo. E a gente continua falando de game shows, mas dessa vez vamos falar do Play Game, que foi exibido pelo SBT ali entre 92 e 93, em parceria com a Tectoy. Isso dentro do programa Silvio Santos, era um programa que passava aos domingos, apresentado pelo Gugu. Era uma espécie de game show infantil, cujo tema principal era videogame. Esse daí eu lembro só algumas partes, assim, que tinham algumas dicas, algumas coisas de lançamento, um ou outro jogo do Mario. Não, se bem que a Tectoy acho que não tem nada a ver com o Mario. Tô viajando aqui. Acho que tem a ver com o Sonic, o videogame da Sega, alguma coisa assim. Sim. Mas esse aí realmente eu não lembro muita coisa. O Tectoy é do Sonic, né? Participou até de produção de um videogamezinho, se eu não me engano. Master System, alguma coisa assim, não lembro agora. No caso, esse programa era um game show. Como é que ele funcionava, Ricardo? No começo do programa eram apresentadas duas duplas, né, que era sempre um menino e uma menina. Os dois meninos jogavam Streets of Rage 2 por 30 segundos e quem conseguisse mais pontos ao final do tempo começava no controle do joystick. Depois era mostrada a trilha do Sonic, onde era movimentada em qualquer direção o joystick, né, com a possibilidade de parar
em várias casas. Era um jogo meio interativo, na verdade, assim, era usado muito o lance de chroma key nessa porra desse programa, né? Que era como se, tipo, a própria criança participasse do game em si, como se ela fosse um personagem. E era sempre usado como base, assim, jogos do Mega Drive, né? Até por causa desse lance aí da Tectoy, né? Que na época ela tinha os direitos de lançar jogos aí que eram da Sega, né? E eu também meio que cagava pros videogames da Sega na época lá, Mega Drive, Sega Saturn, Dreamcast, por aí vai. Tanto que hoje em dia eles já nem lançam videogame mais, porque eles foram completamente estuprados pela concorrência. Aí o Sonic, por exemplo, que era o mascote deles, hoje em dia tá em todos os videogames que você imaginar, porque eles meio que venderam os direitos, então se o Vinícius criar um videogame é capaz de eles deixarem o Vinícius lançar o jogo do Sonic. A marca, né, do personagem, eles acabaram cedendo porque eles viram que os outros andaram e eles pararam no tempo, né? A SEGA, até lá atrás, eu lembro que até a SEGA fez outros jogos até de corrida, se eu não me engano, que tinha na época do Ayrton Senna, né, que tava famoso lá, que foi bem ali no começo dos anos 90, né, que o pessoal começou a fazer videogame de tudo, aí porque a tecnologia dos 8 bytes ficou famosa. Aí a Nintendo, claro, liderava esse quesito, né? E a SEGA, na época, já ficava pra trás, mas aí depois que lançou o PlayStation e né, mais à frente a Nintendo foi modernizando as coisas dela, né? A SEGA ficou, né? Ela não conseguiu acompanhar a evolução e tomou no cuzão. Uma informação meio inútil, na época do Master System, a Tectoy lançava alguns jogos, entre aspas, brasileiros, que na verdade eles eram adaptações. Eles chupavam algum jogo lá e aí, tipo, mudavam os pixels e fazia tipo, esse é o jogo da Turma da Mônica, esse é o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum. Só que era tipo tudo jogo chupado, aleatoriamente lá. E aí eles só trocavam os personagens e colocavam uma coisa ou outra em português, ó. É basicamente o que aquela empresa peruana, Ego, não sei o que, faz com os jogos do International Superstar Soccer, né, pra fazer aquelas versões lá, campeonato brasileiro, campeonato colombiano, que tem também, campeonato argentino. Só que esse aí é pirataria monstra, né? Sim. Totalmente não oficial. Inclusive o jogo do Ayrton Senna no Super Nintendo é uma hack do jogo do Nigel Mansell. Eles só pegaram e trocaram a cor da luva, né, de azul para vermelha, e o carrinho que ele usava, né, de Williams para McLaren. E eu já joguei muito esse jogo na época do Super Nintendo. E tem um acréscimo assim, a cena do Senna morrendo? Não. É porque já era na Williams, né, não era na McLaren. O jogo foi lançado antes, né, do Senna morrer, né, Ricardo? Sim. Sobre esse programa Play Game que passava no SBT, eu disse que ele foi entre 92 e 93, mas na verdade foi exibido somente no ano de 93, entre maio e agosto. Teve apenas 17 episódios. Deu então pra ver que o Silvio era muito ativo ainda, né, no comando do SBT. Ele deve ter assistido aquela bosta e pensou assim, pelo amor de Deus, o que isso aí tá fazendo no ar? Eu vou tirar essa bosta daí. Ele só deixou um pouquinho por, sei lá, consideração ao Gugu que tava apresentando. Acho que ele deve ter pensado assim, esse negócio de videogame não tem futuro, não vai dar em nada. Aí hoje em dia vende mais do que cinema. Pior que é verdade. Ai, mas o que é essa coisa, esse tal de videogame? O que é isso? Vi a cara dele fazer isso. Conhecendo o Silvio, é capaz de ele chamar o videogame de videojogo, né? Porque, inclusive, na época lá... existe um videogame chamado videojogo, sei lá. Não, aqui no Brasil mesmo, não tinha o telejogo? Tinha o telejogo. Por isso que eu tô dizendo, na época lá, nos anos 90, que o videogame começou a se popularizar, eles até tentaram portuguesar o termo, né, pra videojogo, alguma coisa assim, mas ninguém comprou a ideia, ficou videogame mesmo até hoje, né, todo mundo fala videogame. Aliás, esse lance do Play Game no SBT, a gente tira sarro do Silvio Santos, mas eu imagino que ele, na cabeça dele, deva ter comparado esse programa com a TV Pau. Play Game, assim como a TV Pau, foi pro pau. Alô? Alô? Quem tá falando? É Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo. Quantos anos você tem? 9. E você curte o Pepau? Curto. Vamos brincar agora? Vamos. Qual é a palavra mágica? Tá. Alô? Alô? Quem tá falando? É Iracilda. Tudo bem, Iracilda? Tudo bom, mãe. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 16. E vem cá. Oi. Você curte o pau? Eu adoro.
E a gente continua no SBT agora falando de Solitários, exibido em 2010. Era um reality show baseado no formato americano Solitary, onde 9 participantes viviam isolados da sociedade em pequenos cubículos semelhantes a uma cela solitária. Esse programa eu achava ele bem interessante. Ele teve acho que 2 temporadas, se eu não me engano, e ele passava assim bem de noite. Acho que chegava até uma meia-noite, ou talvez até passava da meia-noite, não sei. Era uma época que tava coçando o saco estilo Vinícius, não queria saber de nada da minha vida. Ui. Então foi tipo, foda-se, eu vou assistir um monte de merda na televisão. E aí eu acabei achando esse programa interessante porque tinha um computador que era como se fosse a mulher do Plankton lá do Bob A Esponja. Karen. Isso, era a tal da Val. E aí ela ficava enchendo o saco dos participantes, porque eles não tinham noção de horário, coisa assim. Então era tipo, vou dar uma dormida aqui. Aí de repente ela colocava um... Tá, não era isso. Mas era tipo umas barulheiras, som de criança chorando, e os caras, puta que pariu, tô tentando dormir aqui, e os caras fudendo a minha vida. E era um programa assim que tinha umas provas brutais, porque, por exemplo, sei lá, caiu um monte de bolinha lá onde ele tá, e aí o cara tem que, sei lá, contar certinho o número de bolinhas, ou o mais próximo disso, e aí quem contasse errado meio que tomava no cu, era eliminado, tipo, o que errasse mais, assim. E também tinham provas de resistência. O último a desistir era o que ganhava. Só que como estava todo mundo isolado, eles não sabiam como é que tava os participantes do lado. Então, às vezes, o cara tipo, já tinha ganhado faz tempo, mas ele ainda estava se matando lá para tentar resistir, para ele realmente ter certeza que ele ia ganhar. E eu lembro de 2 provas bem brutais que teve. Uma era para os caras encherem o corpo deles de grampo, pendurar roupa. O cara acho que colocou grampo até no mamilo lá. E aí o cara tinha que ficar lá por horas até ele não aguentar mais. Teve uma prova também que o cara tinha que ficar deitado numa corrente lá, arregaçando o cuzão dele e as costas e quebrando tudo lá. O cara morrendo lá, mas o cara conseguiu lá, ganhou o prêmio do programa. E tinha uns negócios meio pra abalar o psicológico dos caras também. Porque eu lembro que uma vez a produção foi tão filha da puta que quando o pessoal ia começar no programa, eles pediram algum item que a pessoa tivesse algum tipo de carinho, assim, e tal, uma recordação. E um cara levou um bonequinho do Homem-Aranha. E aí teve um episódio que abriu, assim, uma comporta, um negócio. E aí eles entregaram o bonequinho do Homem-Aranha pro cara. E aí foi tipo assim, olha, a sua missão agora é você destruir esse boneco. E, mano, o cara chorando. Mas eu tenho que continuar, não sei o que. Daí ele foi lá e destruiu o boneco da infância dele. Só que era a pegadinha do malandro e a produção tinha conseguido um boneco igual ao do cara. Ou seja, ela deu um outro lá pra ele quebrar. E depois ela revelou que o verdadeiro dele ainda tava de boa e tal. Ou seja, primeiro faz o cara quase se fuder e depois revela o negócio. Então, sério, esse programa foi legal. Eu gostava dele. Quem apresentava? Não tinha apresentador nenhum, era só tipo, acho que quando saía alguém, eles iam só conversar rapidinho com a pessoa, mas apresentador mesmo, da forma tradicional, não tinha. Eu me lembro que tinha um outro programa que era também nessa pegada de reality show, que era o Celso Portiolli que apresentava, que era aquele O Conquistador do Fim do Mundo, mas esse flopou. Eu lembro só do nome desse daí, eu não lembro nem o que era isso daí. Eu acho que o SBT ele teve uma concepção um pouquinho exagerada de confinamento em reality show, né? Porque eles deram uma radicalizada nessa. Esse que é um formato, né, da Fox. Eu lembro dessa Val aí, o Robson me ativou uma memória muito afetiva agora. E, sério, os caras pegavam pesado mesmo nessas provas, né? Tinha umas provas meio extremas e que era uma questão de, sei lá, resistência física, psicológica, né? Os caras trabalhavam muito com isso. E os caras ficavam trancados num
umas gaiolinhas mesmo, né? Tipo, gaiolinha não, tipo, era um lugar mesmo. Era uma sala octogonal, assim, meio esquisita. E estreita pra caralho, né? Os caras ficavam ali horas, dias. Como disse o Robson, né? A produção de vez em quando fazia essa sacanagem com esse cara do bonequinho. E aí agiam como o Silvio Santos mesmo, né? Mas oi, sacaneei ele. Aê. O que nos leva à pergunta: será que era desse jeito também no formato americano, ou essa aí foi uma sacada de alguém aqui do Brasil, do Silvio, ou de alguém que estava por trás dessa versão brasileira? Jamais saberemos. Eu ia falar isso agora. Não, mas realmente é uma pena que o programa foi cancelado. Eu não sei se é porque eles não estavam a fim de produzir mais, ou se a audiência não estava muito boa, mas eu achei legal isso daí. Inclusive, eu acho que ele tá listado no almanaque de 35 anos do SBT que eu tenho aqui. E a gente fala agora de Supermarketing, um game show exibido pela Band e depois pela Record entre 93 e 2001. A competição se passava num supermercado cenográfico, onde os participantes respondiam a perguntas sobre as mercadorias vendidas no local para concorrer a prêmios em dinheiro. Alô, galera da Band, depois dos pesadelos do Cine Trash, vem o supermercado dos seus sonhos. Supermarket, o game show mais divertido da televisão. Suspense, emoção, diversão e $4 mil em prêmios. Supermarket é na Band. Essa era uma versão do americano Supermarket Sweep e que, para quem acompanha a televisão mais recentemente, lembra um pouco aquela competição que o Celso Portiolli fazia dentro das lojas Havan no Domingo Legal. O Vinícius acho que nunca deve ter visto isso na vida dele, né, Vinícius? Já ouvi falar, mas assistir eu não assisti. Assistir eu não assisti, é uma beleza. Mas, enfim, eu já ouvi falar bastante. E realmente, o Ricardo deu um belo gancho aí de lembrar desse negócio do comprar é bom, levar é melhor, né? Que o Celso apresenta hoje. E eu não sei se o Celso não pegou essa ideia daí, né, o Ricardo? Talvez, hein? Quem sabe? Pode ser. O apresentador desse programa, a gente tava falando já hoje em off, era um cara que ele tinha feito um personagem no Rá-Tim-Bum também, né? Lembra os ETs, a dupla 0 e 00? Que um era a Mama Brusqueta. Pois é, ele era o outro, era o Ricardo Corte Real. Esse aí acho que foi companheiro do Jô em produções muito antigas. Não, lá. Quem era o companheiro do Jô era o pai dele, o Renato Corte Real. O pai dele, Renato, isso aí. Na época eu conhecia ele dos comerciais das casas pernambucanas. Isso aí tu puxou mesmo. Esse programa aí, eu gostava de assistir, só que eu não via com tanta frequência assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi, eu tava fazendo não sei o que num quarto lá, que tinha um monte de tralha da minha avó. E aí eu acho que eu tava testando uma televisão velha, tudo fodida que tinha lá, só para ver se ela ainda funcionava. E daí do nada começou a passar esse programa. A minha intenção nem era assistir nada naquela TV fodida, mas eu acabei sentando no chão mesmo para ver que porra que era aquilo que tava passando, que era um negócio meio diferenciado, então parecia que eu tinha sido sugado por uma quinta dimensão, que nem diz o Gabriel. Eu ficava pensando, mano, o meu sonho é participar desse programa, porque tinha uma parte lá que você tinha, sei lá, 2, 3 minutos que você podia simplesmente ir pelos corredores lá do supermercado e jogar um monte de merda no teu carrinho lá e foda-se, você tá levando aí tudo. Eu só não lembro direito as regras, se tinha algum limite que não podia passar de dinheiro, ou sei lá que porra que era. Mas era bem tentador participar desse programa. Eu sempre ficava na dúvida se eles realmente levavam pra casa aqueles produtos que eles botavam no carrinho. É, porque daí seria muita sacanagem também, né? Mas eu gostava também desse formato. Assisti pouco, assim como o Robson também, eu não vi muito, mas assim, das poucas vezes que eu vi, eu achei legalzinho. Eu não cheguei a assistir, né, como eu falei pra vocês, mas deve ser legalzinho realmente o programa.
E seguimos com o Meio de Front TV agora falando de Projeto Piloto, uma espécie de reality show exibido pela MTV em 2005. A dinâmica do programa era a seguinte: a cada semana, 5 jovens criavam uma nova atração para a emissora. Os candidatos eram estudantes de comunicação que tinham que produzir, editar, dirigir e apresentar os programas que criavam. Depois de 6 semanas, o apresentador Cazé Peçanha escolhia um participante para trabalhar no canal Projeto Piloto aí da MTV. Esse programa ele é tão obscuro que até quando você vai na página da Wikipédia dos programas que o Cazé apresentou, não tá listado esse programa lá. Se alguém souber mexer e quiser incluir lá, a gente agradece. Mas assim, esse programa realmente eu achava interessante, porque tinha toda aquela coisa de criação e fazer roteiro, tentar inventar um formato, isso e aquilo. Eu lembro que teve um dia que eles até fizeram uma crítica social, fazendo um negócio meio lá de político, que era tudo ladrão, não sei o que. Daí o cara que ia estar interpretando o político usava uma máscara de porcão e coisa do tipo. Só que geralmente eles faziam um monte de merda, que eram uns negócios bem cagados, assim. E o legal é que o Cazé meio que parecia que tinha carta branca pra ele falar o que ele achava. Então, da mesma forma que a gente falaria que era uma merda, ele chegava lá e falava que era uma merda. Então, eu achava isso muito legal. E aí, depois, conforme o negócio estava chegando no fim, eu acho que eles se adaptaram um pouco melhor, começaram a fazer umas coisas melhores. E, aparentemente, alguém aí estava trabalhando na MTV. Foi contratado e tal, não sei nem se é para servir cafezinho ou se vai fazer roteiro mesmo. Só que é aquela história, né? Tudo que é bom dura pouco, porque se esse é um programa de 2005 e a gente pensar, o cara foi contratado em 2005, o máximo que ele conseguiu ficar contratado, acho que foi até 2013, que foi quando a MTV morreu, né? Então, não sei. Que a MTV, como vocês mesmos disseram, né, ainda existe, mas não da forma que era antes, né? E tá uma bosta agora. Mas quanto tempo esse programa ficou no ar pra nem tá no catálogo do cara lá na Wikipédia, lá, Ricardo? Não, ele durou, tipo, sei lá, um mês, entendeu? 1 mês e meio, assim. Dizem que foram 6 semanas, né? Mas assim, só teve uma edição. Uhum. Então, e o Robson assistiu ainda, que beleza. Sim, eu devia ter gravado essa merda, ia ser uma raridade. Uma das maiores Lost Media do mundo, né? Porque, foi pro ar uma vez só e o cara gravou. Vamos aguardar alguém digitalizar as merdas lá oficialmente, que sei lá, aqui há quantas andas negócios judiciais e blá blá blá, das fitas da MTV. Mas será que eles têm ainda? Eles nem iam jogar fora, né? Não, mas cara, se a Globo e a Band não cuidam direito dos arquivos deles, a MTV, né? Difícil, mas a MTV, por ter um tempo de existência menor, talvez até dê pra guardar todas as fitas e tal. Porque o Ricardo tá mais ligado em novela, junto com o Gabriel, né? Você sabe, né, que a Globo foi botar as novelas no Globoplay, faltou um monte de capítulo de umas novelas aí dos anos 80 lá, uma bagunça do caralho. Fudeu. Sim. Não sei como é que tá a situação A gente da tem MTV. que tentar descobrir aí o WhatsApp do Zico Góes pra ver o que ele tem pra falar pra gente. É igual eu e o Gabriel tava tentando descobrir os contatos dos caras da CNT pra ver se tinha alguma coisa do Alvorguete guardado e não tinha. Coisa triste. E seguindo na MTV, a gente fala agora do Quiz MTV, esse programa que foi exibido entre 98 e 2000, apresentado por Adriane Galisteu e Rafael Ramos. Era um game show sobre música dividido em 7 etapas. O ator de Hollywood já foi presidente dos Estados Unidos. John Wayne, Jerry Lewis. Adriane Galisteu e Rafael comandam o confronto. E 2 equipes se enfrentam até a batalha final. Quiz MTV, testando seus conhecimentos sobre o mundo pop. MTV Brasil, na sua língua. Esse programa eu não lembro se ele teve várias fases, vários apresentadores ou coisa aí do tipo, mas que nem o Ricardo falou ali que tinha o Rafael Ramos apresentando, eu lembro especificamente dessa época. E eu achava legal, porque ele era
que nem vários outros programas que tem aí de perguntas e respostas, só que não era aquela coisa engessada, era um negócio assim, mais interessante, que a juventude gosta e tal. E uma curiosidade é que esse Rafael Ramos é um dos membros daquela gloriosa banda Baba Cósmica, que o Vinícius conhece, a música do Analbafeto lá e tal. Isso, exatamente. Baba Cósmica, que abriu muitos shows do Mamonas Assassinas, inclusive foram eles que compuseram um Sábado de Sol. E aí aconteceu um efeito meio bizarro, porque quando eles finalmente conseguiram lançar um disco, e lançaram com essa música, todo mundo achou que eles estavam fazendo uma versão de uma música do Mamonas Assassinas, sendo que a música era deles. Era deles. É que nem aquele Nando, não sei das quantas lá, que criava música pra Cássia Eller. Daí a Cássia Eller ia lá, gravava as músicas, daí quando ele ia cantar, ele tá cantando música da Cássia Eller. Não, caralho, foi eu que criei. Era tipo isso. Baba Cósmica, que inclusive foi uma das bandas que se apresentou no Domingo Legal naquele movimento desesperado do Gugu de tentar achar uma banda substituta para os Mamonas Assassinas depois que eles morreram. O primeiro disco deles eu até acho legal. Agora, eles lançaram um disco depois que eles meio que eliminaram totalmente qualquer coisa engraçadinha e tal, e eles passaram a fazer um som assim, mais, vamos dizer assim, na vibe, sei lá, Malhação, Charlie Brown, meio que com letras românticas e coisa do tipo, e tentando, acho que, influenciar as garotinhas a ouvirem, ou sei lá o quê. E aí não deu muito certo, os caras sumiram do mapa, e esse Rafael Ramos acabou meio que se dedicando apenas a produzir discos e tal. Tanto que o Gangrena Gasosa zoa dele numa música, falando que ele só produz porcaria. Uma outra coisa interessante é que, assim, o pai dele, eu não sei se ele é dono ou se ele era um cara, assim, num cargo meio alto na gravadora e tal. E ele, tipo, vivia enchendo o saco do pai dele, que ele queria que lançasse o CD da banda dele e tal, e no fim, acho que depois que o Mamonas morreu, ele pensou, tá, agora eu tenho um bom motivo pra lançar essa merda do meu filho aí. E aí ele foi e lançou o CD e no fim não deu em bosta nenhuma. Mas quem você achava melhor, Robson? Rafael Ramos ou Rafael Losso? Ah, claro que o Ramos, né? O Rafael Troço não tem como inclusive aguentar. Já falamos deles aqui em outro meio de produtividade. Sim. Só voltando rapidinho aqui, até durou muito tempo esse troço, né? Eu acabei de ver que durou 2 anos praticamente, 1 ano e pouco talvez. Com a Adriane Galisteu durando 2 anos num programa só, é uma coisa a se louvar, né? Porque ela, como eu falei, ela é a famosa pinga-pinga, né? Ela vai de emissora em emissora. Daqui mais uns tempos ela tá na Fazenda agora, o Robson deve estar odiando ela na Fazenda lá. Daqui mais uns dias ela tá parando na Band de novo, ou no SBT, sei lá. E se não me engano, ela até saiu no meio do programa justamente pra ir pra Rede TV, pra fazer o Super Pop, ó, antes Super até Pop. da Luciana Gimenez. Isso, exatamente. Daí a Luciana assumiu em 2001, eu acho. Que foi o ano que a Adriane foi pra Record. Isso. E a gente fala agora de Família Twist, esse seriado infantil australiano com temática de fantasia, que foi exibido pela TV Cultura a partir de 96. A história era sobre 3 crianças e o seu pai viúvo que moravam num farol na cidade costeira fictícia de Port Miranda, na Austrália, e se envolviam em aventuras mágicas e paranormais. A Família Twist. Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever? Versão brasileira TVE Rio. Isso daí era com atores mesmo ou era animação? Com atores.
O pai da família era dublado pelo execrável Guilherme Briggs. Então é por isso que o Robson não fez a menor questão de assistir. Eu apaguei da minha memória. É que realmente a TV Cultura tem esse negócio de comprar essas séries aí meio de fora, ou até as animações meio underground. Tipo os animais do Bosque dos Nintendo. Depressão infantil. Tu vê, né? Essa aí ela chupinhou da Austrália, né? Não foi de nenhum país mais famoso televisivamente, foi da Austrália. Eu acho que a última coisa vinda da Austrália que eu tinha assistido até então era, sei lá, o Mad Max. Mas eu gostava dessa série, eu achava legal, assim, a temática dela. Eu, na época que passava, eu tinha ali de 10 para 11 anos, eu gostava bastante das histórias ali que falavam meio de fantasma, né, que os 3 irmãos ali da família, os 3 filhos aí do execrável, eles viviam assim umas histórias assim envolvendo espírito, fantasma, mas era tipo, era bem infanto-juvenil mesmo, era bacana, era legalzinho. Mas você consegue lembrar do enredo de algum episódio ou aí já é querer demais? Eu me lembro de 2 histórias assim que estão bem marcadas assim, na época que eu assistia, era uma que o irmão mais velho passava por uma maldição, toda vez que ele ia falar alguma coisa, ele sempre terminava com a expressão "sem as minhas calças", que era por causa de um espírito, de um fantasma que era tipo o protagonista daquele episódio, que tinha perdido as calças dele, então tinha incorporado no cara. Inclusive a menina que ele gostava, uma vez, quer ir lá em casa fazer lição lá, porque a gente tem que estudar pra prova, quer ir lá. Daí ele todo empolgado, claro, sem as minhas calças. É pior que isso é genial. Imagine a mãe do cara, filho, vai tomar banho, já tô indo, mãe, mas sem as minhas calças. É claro que é sem as calças, cara, você vai tomar banho de calça, pô. Aí tem um outro episódio também envolvendo esse irmão mais velho, que ele acabou sendo hipnotizado, que toda vez que alguém falava a palavra agora, ele imitava uma galinha. Nossa! As coisas aleatórias do nada mesmo. Inclusive, essa série teve mudanças no elenco a partir da 3ª temporada, porque a série teve 6 temporadas, né? Aí, quando virou da 3ª pra 4ª, os 3 atores que faziam o trio de irmãos foi mudado. Quando chegou da 4ª pra 5ª temporada, mudou de novo. Inclusive, eu acho que na última temporada mudou o ator que fazia o pai. Era meio zona, assim, mas assim, mesmo com essas mudanças, eu achava a série legal. Eu ainda prefiro quando acontece assim, de tipo, o ator não vai poder participar mais, foda-se, troca o ator e é isso aí. Mas foi o que aconteceu? Eu prefiro assim do que quando é tipo, o ator não vai participar mais. Então vamos inventar que o personagem morreu, ou que ele viajou, ou sei lá o que, e vamos colocar um outro no lugar. Acho meio merda quando acontece isso. É que na verdade até era meio justificável eles fazerem isso, porque assim, ao longo que as temporadas iam passando, os personagens iam ficando mais velhos, né? E eles sempre trocavam daí por atores que eram mais velhos. Então daí E aconteceu isso, só que daí eu não sei por que acho que na penúltima ou na última temporada trocaram também o ator que fazia o papel do pai deles. Acho que um fantasma comeu o cu dele, daí não quis gravar mais. Mas sem as minhas calças. Claro, o cara atravessava as calças, né? Não precisa tirar. Que bobagem, vai lá. E a gente continua falando aqui de séries australianas que passavam no Brasil via TV Cultura. Vamos falar agora de Manifesto de Wayne, uma outra série made em Austrália, exibida aí pelo 9, que era a TV Cultura. Essa que estreou um pouco depois, em 97, que era baseada numa série de livros do escritor David McRobbie, que contava a vida de Wayne Wilson, de 12 anos, mostrando o mundo do jeito que ele gostaria que fosse, em contraste com o mundo do jeito que realmente era. Ou seja, era uma coisa assim meio Fantástico Mundo de Bob, só que live action. Pois então, eu também não lembro desse, mas esse nome Wayne Wilson parece personagem da Marvel, que sempre é a mesma letra no nome e no sobrenome. Como era na caceta, né, como eu gosto de dizer. Eu não lembro muito disso aí, mas... Não era na caceta, era na cultura.
Ah, não. Ah, tá. Eu achei que o Ricardo já tinha passado pra próxima. Na verdade, isso daí nem existe. O Ricardo tá trolando a gente. Ele inventou isso daí. E é um piloto que ele criou uma história aí. Ele quer que a gente produza. Ele quer ver a nossa reação. É que nem o André vagabundo lá chamando o Alborguete chamando ele de Deb. Vem aqui, Deb. Filma aqui, Deb. Efeito Mandela. Não, mas pior que essas séries passavam mesmo na TV Cultura. Eu achava legal essa pegada meio, porque assim dava pra ver que as famílias eram meio, principalmente desse Manifesto de Wayne, que eram as coisas meio os redneck australianos, assim. Daí você via, tipo, aqueles caras com aquelas casas de madeira tudo fodida, dirigindo o carro com o volante ao contrário. Eu achava legal. Não vamos nos esquecer que supostamente a Austrália é o país mais promíscuo do mundo. Não, eu não quero acreditar nisso, cara. Eu acho que a Austrália se tornou o país mais promíscuo do mundo porque tem um monte de brasileiro lá. E realmente tem muito brasileiro que vai pra Austrália. Não sei se você sabe. Então eu acho que é mais por causa disso. Porque os brasileiros que estão lá contagiaram os australianos, entendeu? Os australianos viraram promíscuos por causa da má influência dos brasileiros. Que todo mundo lá escuta AC/DC. Porque, cara, não tem motivo pro Brasil não ser o país mais promíscuo do mundo. Eu fiquei apavorado quando ficou só em segundo. Aliás, só uma errata. Eu disse que a última produção australiana que eu tinha visto era Mad Max. Minto. Na verdade, a última produção australiana que eu vi até então era Crocodilo Dundee. E a gente vai agora para a TV Gazeta para falar de Giro do Guerreiro, esse programa que foi exibido entre o final da década de 90 e o início da década de 2000, teve 2 fases no canal lá da Avenida Paulista. Na primeira temporada o programa era bem estilão coluna social mesmo, era o cara indo em festa, fazendo aquelas entrevistas bem pizza fria, estilo Amaury Júnior, e na reestreia... Meu amigo! E na reestreia virou uma espécie de programa da MTV dentro da Gazeta, que era aquela porra meio Piores Clipes, com chroma key no fundo. Sexta, no Giro do Guerreiro. Descubra o novo babado do Babado Novo. Direto de Porto Rico, os garotos do Menudo caçam tesouros em Sampa. Porque eu tô perdido. Eu tô em São Paulo, não tô em Porto Rico. Giro do Guerreiro, sexta, 11 da noite. Galindo, o que a gente vai fazer? Ui! O Robson, que assistia mais esse programa, que vai saber explicar melhor. Realmente, essa primeira fase aí, eu nem lembrava disso daí. Agora, essa segunda temporada, ou coisa assim, que era já dos anos 2000 pra frente, ele tinha um estilo mais trash, assim mesmo. Eu lembro que até a música de abertura eles usavam a música original do Chaves lá. Esse é The Elephants Never Forgets. Tinha também umas coisas do tipo, os caras tão cientes, tipo, o nosso programa é ruim, vamos apostar quanto tempo ele vai ficar no ar, ou coisa assim. Aí eu lembro que tinha umas matérias, tinha umas partes que eles mostravam erros dos filmes, que, por incrível que pareça, o Guerreiro tava copiando descaradamente o Piores Clipes do Mundo nessa parte de ficar tipo com o chroma assim na parte de trás e apontando erros e coisa e tal, que nem o Mion fazia, mas mesmo sendo meio uma cópia assim e tal, eu achava legal. Inclusive esse cara Guerreiro aí, eu achava que ele tinha assim mais sacadas e um certo humor meio deadpan, digamos assim, que às vezes ele falava alguma coisa absurda, mas ele ficava sério e tal. Por exemplo, eu lembro que ele foi repórter até de algum programa da Kátia Fonseca, ou sei lá. Da Claudete Troiano. Pode ser também. Eles estavam fazendo uma matéria lá com uma pessoa que tava falando uns negócios lá de rejuvenescimento facial, sei lá, pra pessoa não ficar com rugas, ou o que era. Ele tava lá entrevistando essa pessoa que supostamente era um especialista, né? Aí a pessoa falava, você tem que abrir bem os olhos, não sei o quê, pra daí você não ficar com rugas, você faz esse exercício aqui e tal. Daí o cara já começou a zoar meio Faustão, assim, tipo, isso, abre o olho bastante até ele quase explodir e sair da cara. Então, tipo, tava zoando. Isso mesmo, ó. Então, tipo, o cara já chegava zoando, assim. Beleza. A pessoa deve ter pensado assim, porra, é o único momento da minha vida que eu vou aparecer na televisão e esse cara tá tirando com a minha cara.
E ele tinha um visual, assim, meio dançarino de lambada, assim, o cabelo meio comprido, com um cavanhaque, a bigode, né? Parecia uma versão do Jesus, do Grande Lebowski. Assim. Esse aí é a cereja do bolo, né? Porque o cara parecia o Rolandinho lá, do Uga Uga lá, Rolando. Acho que é Rolando. É o Rolando. E hoje em dia eu não faço a menor ideia se esse cara tá vivo, o que ele tá fazendo. A gente deveria entrar em contato com ele e fazer uma entrevista. Eu não vou me surpreender se ele estiver participando de algum programa da Rede Brasil. Primeiro ele tem que ir na Rede TV, dali a pouco ir pra Rede Brasil. Pior que a gente tá zoando aqui, mas ele tem bem o perfil de cara que se sairia bem em algum programa desses de merda que passa na Rede TV. Mas peraí, eu tô vendo aqui no Google e tem aqui dizendo Antônio Guerreiro, jornalista, começou sua carreira na Rádio Gazeta, blá blá blá. E tem uma informação aqui que eu não sei se é real, que tá falando assim, Antônio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo na Record TV. Se for o cara, tá nos bastidores, mas tá mandando bem. Bom, não dá pra duvidar, né, porque na Record News, né, esses tempos eu liguei lá, tava a porra do Thiago Gardinali. Não, mas tá lá. Eu entrei no LinkedIn aqui do cara e é ele mesmo. O mesmo guerreiro que era na Gazeta tá na Record News agora. Eu acho que ele não vai querer dar uma entrevista pra gente. Principalmente o cara virou jornalista de canal noticioso, como é Record News, né? Tipo Globo News, Record News, Band News. O cara é todo engomadinho, com certeza. Capaz que vai querer vir aqui nessa patifaria aqui, nessa bagaceirada. E fechando com chave de ouro, a gente continua na Gazeta. Agora vamos falar de Gigantes do Ringue, que passou por vários canais, mas teve na Gazeta aí a sua exibição mais marcante. Simplesmente o telecat do terceiro milênio, sem mais. Até o Vinícius conseguiu ter um gostinho do que era o Gigantes do Ringue, naquele react que a gente fez lá, Vinícius, lembra? Eu lembro, sim, é muito legal aquela lutaiada lá que tinha, bagunça, uma zona do caralho lá, mas era animado de ver, né, ainda mais naquela época que a luta livre era mais, né, tipo... Era mais séria, não é aquela armação que hoje em dia, né? O WWE da vida, né? Mas o que eu quero dizer, eu acho que ela não era tão televisionada assim, então, sei lá, acho que acabou criando ali uma coisa afetiva ali com quem assistia, principalmente com vocês que assistiram ao vivo na época. Eu acho que eles teriam conseguido se dar um pouquinho melhor se eles tivessem feito alguma forma de deixar uma coisa assim com mais cara de espetáculo mesmo, que nem o pessoal lá da WWE faz. Eles poderiam, de repente, até criar umas historinhas, tipo, sei lá, o cara chega no microfone, fica falando um monte de bosta, que quer desafiar não sei quem, blá blá blá, porque lá não tinha nada disso, era só tipo, vai ter a luta do fulano contra não sei quem, é isso aí, vamos lá, todo mundo se quebrando, não sei o quê. Só que uma coisa que ele tinha, que eu achava melhor que a WWE, é que a WWE ela tem um negócio que eu acho muito merda. Tem um lutador que ele tem um golpe característico que, sei lá, ele dá uma cabeçada no mamilo de alguém. E aí quando ele faz esse golpe, tipo, fudeu. É um golpe letal e o inimigo perde na hora quando ele leva esse golpe. Então, assim, ele só ganha a luta quando ele faz esse golpe. Então, se ele tenta fazer isso daí e erra, a luta continua e só vai terminar quando ele fizer a porra desse golpe. Então é um negócio muito... Tipo, claro, é óbvio, né, que é de mentira, mas é um negócio que ele é ainda mais longe da realidade, porque, tipo assim, o cara pode levar 50 socos na cara, que ele não perde a luta enquanto ele não faz a porra do golpe dele. Sendo que, obviamente, na vida real, se o cara levasse 50 socos, ele ia se fuder. Tipo, às vezes ele leva golpes que são mais fodas do que os golpes, a assinatura dos personagens, mas a porra da luta não acaba. Então eu acho isso meio repetitivo. Os Gigantes do Ringue já era mais brutalidade total e foda-se, é isso aí. Eu tinha plena consciência de que era tudo armado, mas eu achava também bem legal e bem divertido, assim, pra questão de entretenimento. Mas eu tenho uma pergunta pro Robson. Você acha que os personagens dos Gigantes do Ringue também se sairiam bem se, assim como no WWE, fossem feitos
filmes com os atores, tipo 12 Rounds e aqueles outros que tem lá nos Estados Unidos? Olha, eu acho que não. Pelo menos eu fico feliz que isso não aconteceu. Porque se aqueles filmes lá já tem uma qualidade meio duvidosa, imaginem aqui no Brasil, que até hoje, em 2023, não conseguiram fazer um filme que presta de ação aí. Vez ou outra até fazem uma coisa e tal, mas é só merda atrás de merda. O Gigantes do Ringue, ele tinha vários lutadores clássicos, né? Só que às vezes acontecia umas paradas muito aleatórias. Por exemplo, o meu pai até hoje ele lembra de um cara que tinha um visual estilo meio Van Damme, assim, do Dragão Branco. Só que o detalhe é que de todos os episódios que eu assisti, ele apareceu uma vez só. Falei, porra, pai, como é que você lembra dessa merda se o cara apareceu uma vez só? Eu não lembro se eles estavam em algum lugar diferenciado, que daí foi tipo, pega todo mundo do bairro aqui que luta, bota uma roupa idiota neles aí e faz eles participar desse episódio. Porque tinha um que ele era uma cópia descarada do Ryu, do Street Fighter. Aí tinha esse cara aí que parecia o Van Damme, que ainda o narrador chamou ele de... Nossa, esse cara parece o Joe Claw Van Damme. Joe Claw. Se fuder, o cara não sabe nem falar o negócio direito. Joe Claw é foda. Meteram um cara lá que o nome dele era Sagat, só que escrito tudo errado também. E vamos lembrar que no Gigantes do Ringue também tinha Michel Serdan, que era nada mais, nada menos que o tricampeão brasileiro da luta livre. E até hoje eu tô tentando entender como é que funciona isso daí, porque se é tudo armado, como é que ele é o tricampeão, porra? O cara deve ter pagado mais pra comprar as lutas, né? Porque não tem. Como é que ele vai ser campeão de uma coisa que é armado? E o Robson falou do WWE. Um dos caras que saiu do WWE era o John Cena, não é mesmo? Uhum. Teve um cara português, tá? Acho que era um gamer lá, tava numa entrevista coletiva num evento lá em Portugal, e ele confundiu o John Cena com o Ayrton Senna. Sempre me falaram eu era pequeno na altura, ele faleceu em 94, o John Cena. Pronto, sempre foi um grande piloto, o John Cena. Não, o John Cena é o Cena, pronto, é o Cena. O piloto. Ayrton Senna? Ayrton Senna, sim. Nossa. Meu pai do céu, o que tem a ver? Não, é só porque é Senna, né? Porque não tem nada a ver. Um é escrito com CE, outro é com SE, então, sei lá, não dá pra entender a vida. No episódio de hoje... Vamos em frente, a todo vapor, maquinista! Boa tarde, maníacos pelo Supermarket. Sejam muito bem-vindos a Solitários. Gigantes do Ringue, nova geração. Começa agora, Play Game! Programas interessantes, mas obscuros. Muito bem, esse foi mais um episódio do Made from TV, o 10º da terceira temporada, onde falamos de programas interessantes, porém obscuros. Eu sou o Ricardo Prado, comigo esteve Robson Grossman e também Vinícius Lorenzi. Robson e Vinícius, deem aí a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, apesar que eu aposto que vocês provavelmente não vão lembrar de nada do que a gente falou aqui, mas caso nós estejamos errados, comentem aí, que a gente quer ver se vocês lembram desses programas que a gente falou, se tiver alguma coisa nessa mesma linha que vocês acham interessantes, mas que quase ninguém lembra. Vocês podem também indicar aí, porque como diz o meu amigo Vinícius, quem sabe tem uma parte 2.
Exatamente, né? Vai que o povo aí que ouça o Made Front TV lembre de mais programas nesse naipe aí, de programas que tinham tudo pra ser populares e tudo mais, acabaram flopando. Gostaria de agradecer mais uma vez a Deus, exatamente, porque a gente tá aqui, porque senão a gente tava fudido. Mas eu gostaria de agradecer a cada um que ouviu a gente, que se inscreva aí no canal, tudo mais, abra o Linktree lá, aquela coisa arada toda, e é isso aí. Pois muito bem, como disse o Vinícius, aí nossas redes sociais, as redes sociais do PSQ e os nossos conteúdos, tudo que é relacionado ao PSQ, Made Front TV, Uma Opinião, Mídia Redonda, você pode encontrar entrando no nosso Linktree. O endereço é linktr.ee/ProdSquale. Você entra lá, tem acesso a tudo isso, inclusive para o nosso grupo do WhatsApp, né, o Papo Sem Qualidade, o nosso clube de desvantagens. E se você quiser entrar em contato com a gente aí com alguma sugestão de pauta para Uma Opinião, ou até de tema pro Made Front TV, ou pro Mídia Redonda, ou conversar sobre o que você quiser, você pode mandar e-mail pra gente no prodsquale@gmail.com. Esse foi o Made Front TV, episódio 10 da terceira temporada. Para você que ficou ligado aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made Front TV.